Fala pessoal, aqui Bárbara Espanhol falando para mais um vídeo super prático para você. Eu percebi que muitas mulheres comentaram e inclusive me chamaram no Instagram, né, para fazer perguntas pessoais quando eu fiz um vídeo sobre o risco aumentado, né, de você piorar as crises de candidíase tomando suplementação de ferro. Então eu vim trazer para vocês algumas dicas práticas para candidíase, tá? E são dicas pessoais, era uma situação muito inconveniente que eu estava vivendo, eu estava tendo problema com candidíase. Eu falei, caramba, tem alguma coisa errada, minha imunidade não tá boa. E aí eu estudei, fiz vários testes, pus várias coisas em práticas, então eu vim aqui contar para vocês como que eu consegui me livrar dessa situação extremamente incômoda e desagradável que é a candidíase. Então vem e fica até o final do vídeo porque tá muito bom. Bom, primeira coisa, se você não é inscrito ou inscrita no canal, dá uma pausinha, vai lá, se inscreve, não custa nada, é rapidinho. Aproveita e clica naquele sininho, que aquele sininho vai notificar você, né? Vai te avisar quando os vídeos novos aparecerem por aqui, ok? Aproveita no final também, se ficar alguma dúvida sobre candidíase e quiser perguntar qualquer coisa sobre medicação, suplementação, enfim, qualquer dúvida, me coloca aqui nos comentários, tá? Bom, então vamos lá. Para quem não sabe, a candidíase é uma situação que até pode acontecer em homens, mas ela é mais prevalente nas mulheres, né? A Candida albicans é um fungo extremamente desagradável, difícil de matar. Ele não dá só na região íntima, tá? A pessoa pode ter Candida bucal, pode ter Candida na pele, mas a gente acaba percebendo com mais facilidade quando essa Candida está ali na região vaginal. O que a mulher sente? Um incômodo desagradável, uma coceira, uma sensibilidade, uma sensação ruim na hora de ter relação sexual, tá? Então, isso é o diagnóstico mais simples, mais comum de Cândida. É óbvio que seria muito legal você ir num ginecologista, você mulher, né, se tiver com esse sintoma, e pesquisar se é Cândida mesmo, porque pode ter algumas bactérias que você vai ali, de repente, se confundir, tá bom? Bom, então depois que certificou, fez o diagnóstico, viu que é candidíase mesmo, né? Você pode até a princípio ter que entrar com medicamento, tá? Então, para quem não sabe, fluconazol é o medicamento inicial para você matar, né, os fungos, mas ele tem um monte de efeito colateral, é uma medicação extremamente forte. Talvez você tenha que usar e tá tudo bem, mas o que eu quero dizer é que se você não tratar o fator causal, não mudar o seu estilo de vida e não fazer outras condutas naturais, talvez isso fique se repetindo, tá? Então, o que eu percebi comigo e por isso eu tô dividindo esse vídeo com vocês. Para quem não sabe, eu atualmente moro na Inglaterra, mas é boa notícia, estamos voltando para o Brasil. Então, para os pacientes que estão aí aguardando consulta presencial, muito em breve estaremos no Brasil. Mas enfim, aqui na Inglaterra o clima é muito mais frio, muito mais úmido. Então eu comecei a observar e parar para perceber por que eu estava tendo crises de candidíase aqui quando eu não as tinha no Brasil, tá? Você que tá me ouvindo deve estar pensando, mas eu moro no Brasil e tenho do mesmo jeito. Tá tudo bem. Escuta o vídeo até o final, você vai ver que as dicas que eu consegui perceber comigo e pus em prática e me ajudaram a me livrar desse problema também vão te ajudar. Bom, primeiro, as roupas, né? Então aqui a gente acaba usando roupa mais apertada, mais abafada por causa do frio, então tá sempre com calças grossas, às vezes até com 2 calças ou meia calça. Então preste atenção com relação às roupas. Se você tá vivendo um momento aí de candidíase por um período, use roupas mais leves, mais soltas. Então, para as mulheres é um pouco mais fácil, usa saia longa, né? Ou saia mais na altura do joelho, ou até essas calças de verão que são tecido levinho, soltinho, e use sem calcinha. É isso mesmo, não use calcinha até você melhorar da candidíase, isso é fundamental. Então esse é o passo 1. O passo número 2 é você fazer uma misturinha. Eu já ensinei, mas vou falar de novo para vocês. Você vai pegar um potinho pequeno de mais ou menos 50 ml, esses potinhos que a gente tem de creme para rosto, sabe? Aí nesse potinho você vai colocar óleo de coco, compra o tea tree, né, que é o óleo de malaleuca, e pinga algumas gotas. Honestamente, eu fiz a olho. Pega uma pipeta, né, mais ou menos 30 gotas, dá uma esguichada lá, mistura nesse olhinho de coco e você vai passar na região vaginal 2 vezes por dia, pelo menos, de 2 a 3, melhor ainda. Então você molha lá o dedo, passa nos lábios e passa internamente da vagina também. Se você quiser com essa mesma misturinha, congelar em cubinhos de gelo e à noite pegar um cubinho congelado e introduzir dentro do canal vaginal, porque daí vai ficar hidratando, vai ficar derretendo lá dentro, melhor ainda, porque você consegue colocar mais internamente. Então essa mistura do óleo de malaleuca, que é o que nós chamamos em inglês de tea tree, com o óleo de coco, ela é extremamente antifúngica. Então esse é a dica 2, certo? Dica 3 que eu percebi na prática. É fundamental suplementar
probiótico quando você está tendo candidíase. Porque candidíase é um desequilíbrio da microbiota intestinal. Candidíase pode ser a alimentação errada, mas não é só isso. O que eu percebi na prática comigo? Quando você está passando por estresse, isso também piora a sua imunidade, isso piora, aumenta a chance de você ter candidíase. Então, o probiótico, que vai ajudar a regular a sua imunidade, vai ajudar a regular a sua microbiota intestinal, é fundamental. Tá? Existem ótimos probióticos. Eu gosto muito, vou pôr aqui para vocês, dessa marca que chama Garden of Life. Eu sei que ele é mais caro, mas ele é muito bom. E ele tem esse específico que é para a região vaginal, então vale muito a pena. O uso do probiótico é indispensável para o tratamento da candidíase. Mais uma coisa que eu percebi na prática, raspagem da língua. Vocês já devem ter ouvido falar que raspar a língua, isso na verdade é uma orientação da medicina Ayurveda, mas tem estudos mostrando que você raspar a língua ao acordar, com esse raspador de língua aqui, que eu vou mostrar para vocês, previne até o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Porque o que é raspar a língua? É você eliminar, você botar para fora, você limpar a sua boca de bactérias putrificantes que ficaram no seu sistema digestivo ao longo da noite, tá? Então a gente tem uma conexão entre boca e o ânus. Então as bactérias putrificantes, aquela bactéria que ficou fermentando lá no nosso intestino, lá no nosso estômago, elas voltam para a língua. Então você botar lá para fora vai melhorar a sua sensação de sentir melhor o gosto do alimento, vai melhorar o seu hálito e vai ajudar tudo que tem relação com o desequilíbrio de bactéria. Então você tá botando para fora esse excesso de bactérias, esse excesso de coisas negativas que vem do seu sistema digestivo. Isso é muito importante. E outra coisa muito importante que eu também percebi na prática, cuidado com a suplementação de ferro, tá? Muita gente tem deficiência de ferro. Tá? A maior deficiência nutricional já estudada na população é a de ferro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1/3 da população tem anemia por deficiência de ferro, por ferritina baixa. Isso porque esses estudos levam em consideração apenas os valores de referência que estão lá nos papéis do exame, e a gente sabe que, né, o papel do exame não diz muita coisa, porque segundo o papel, se a sua ferritina tiver 25, tá bom. E nós sabemos, já falei isso para vocês em outros vídeos, assistam os meus vídeos sobre ferritina, vou deixar aqui, que para mulher, por exemplo, uma ferritina ótima é no mínimo 70, de 70 a 150, tá? Para homem, a gente tá falando em algo de 90, 100 a 150. Então a gente precisa de uma ferritina muito mais alta do que tá lá no valor de referência do papel. E justamente por causa do fluxo menstrual que nós mulheres temos, é muito comum nós mulheres precisarmos repor ferro. Tá? Então eu também reponho ferro. Isso pode ser genético, tá? Isso pode ser desequilíbrio da microbiota intestinal, isso pode ser alguma parasitose, isso pode ser alguma patologia de má absorção no intestino. É importante entender que é comum nós mulheres precisarmos da suplementação de ferro, mas o uso contínuo de ferro diariamente pode aumentar o crescimento da cândida. É isso mesmo, os estudos têm mostrado que a suplementação de ferro pode piorar a candidíase. Então, qual é a dica? Tá? Que você suplemente não mais do que 60 miligramas. Então, vamos dizer aí, claro, gente, cada caso é um caso. Precisaria avaliar. Tem paciente que 20 miligramas dá certo, mas não passar de 60 miligramas, né? Vamos colocar aí de 40 a 60 miligramas e não suplementar todos os dias. Porque tem outra coisa interessante. Estudos também têm mostrado que se você suplementa ferro todos os dias, você tende a desenvolver um tipo de uma tolerância absortiva, então você vai absorver menos, então é melhor de repente aumentar um pouco a dose. Vamos supor, você vinha suplementando 20 miligramas todos os dias, você passa a suplementar 40 miligramas, porém dia sim, dia não. Então, segunda, quarta, sexta, domingo, daí na semana seguinte, terça, quinta e assim por diante, tá? Então, aumenta a dose, porém, suplementa dia sim, dia não. E um horário, durante o dia, né, até ali no horário do almoço, o ferro é melhor absorvido do que no jantar. Então, olha quanta dica legal. Foram as coisas que eu coloquei em prática e eu consegui me livrar dessa situação tão desagradável. Então, eu espero que esse vídeo também te ajude. Faça, põe em prática e me conta. É claro que diminuir o consumo de açúcar, de leite, de farinha branca, tudo isso também vai ajudar, e tentar controlar o estresse, porque o estresse tem um poder muito mais intenso, muito mais pesado sobre a nossa saúde física do que a gente imagina. Se tiver ficado alguma dúvida sobre essa questão de dicas práticas para se livrar da candidíase, eu tô aqui para ajudar. Obrigada por ter ficado até aqui, até o próximo vídeo.